O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, muitos dos discípulos de Jesus que o escutavam disseram: esta palavra é dura, quem consegue escutá-la? Sabendo que seus discípulos estavam murmurando por causa disso mesmo, Jesus perguntou: isto vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subindo para onde estava antes? O Espírito é que dá a vida, a carne não adianta de nada. As palavras que vos falei são Espírito e vida, mas entre vós há alguns que não creem. Jesus sabia desde o início quem eram os que não tinham fé e que havia de entregá-lo, e acrescentou: é por isso que vos disse, ninguém pode vir a mim, a não ser que lhe seja concedido pelo Pai. A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Então Jesus disse aos 12: vós também quereis ir embora? Simão Pedro respondeu: a quem iremos, Senhor? Tu tens palavra de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que Tu és o Santo de Deus. Palavra da salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Podemos sentar um pouquinho. Jesus, manso e humilde de coração, tem duas coisas que a gente jamais pode dar ouvido: para a falta de fé e para o demônio. Nunca dê ouvido para as tuas dúvidas em relação a Deus. Nunca faça isso. Em relação às tentações contra a fé, dizem os grandes santos, não dialogue, não fique pensando muito, senão você vai sucumbir. Porque a falta de fé, muitas vezes ela vem bater na porta das pessoas mais justas. Por exemplo, Santa Teresinha do Menino Jesus, a sua noite escura, quando ela ia entrar ali na sexta, sétima morada, para atingir a união com Deus, a união da alma com Deus, o casamento místico, ela passou por uma noite escura, profunda, de uma falta de fé, tudo não tinha sentido, Deus tinha desaparecido, ela achava que ela tinha feito coisas de criança, de adolescente, coisas de meros caprichos, e ela lutou com isso muito, e ela viu que não tinha outra coisa para fazer, a não ser oferecer aquela noite, aquela provação tremenda, por conta daqueles que no futuro, Santa Teresinha do século XIX, daqueles que no futuro não iam crer, porque o ateísmo se instalou para valer no século XX, ensinando as pessoas a duvidar de Deus. Padre Pio sempre repetia: a dúvida é um insulto à divindade, a dúvida é um insulto a Deus. Santo Agostinho diz que nós estamos imersos no amor e não damos conta disso. E Jesus aqui, ele não mede as palavras. Se tem um momento do Evangelho que Jesus não mede as palavras, é aqui no Evangelho de São João. Nosso Senhor Jesus Cristo, falando sobre o mistério augusto da sua presença na terra, na sua vida pública, o ápice da sua pregação foi a instituição da Eucaristia. Minha carne é verdadeiramente uma comida, meu sangue verdadeiramente uma bebida.
Quem come a minha carne, bebe meu sangue, permanece em mim, eu permaneço nele, eu o ressuscitarei no último dia, porque receber a Eucaristia está ligado à nossa ressurreição. A ressurreição da carne está ligada à Eucaristia, porque a carne que nós vamos receber em nós é a carne de Jesus. O sangue que nós vamos receber em nós é o sangue de Jesus. E a carne de Jesus, o sangue de Jesus, a alma de Jesus e a divindade de Jesus permanecem em nós. E depois que a gente morre, aquele corpo que recebeu o corpo de Cristo, o nosso corpo, aquele corpo que recebeu a divindade de Cristo, o nosso corpo, ele vai ser semeado para a ressurreição no último dia. Isso é tremendo, isso é católico, mas infelizmente nosso Senhor, que vê todas as coisas, porque é Deus, é onisciente, vê os corações, ele disse: as minhas palavras são espírito e vida. João 6,63, está vendo? As minhas palavras são espírito e vida. O que Jesus quer dizer com isso, Padre? Jesus quer dizer que nós temos fé, e a nossa fé deve corresponder com a nossa vida. Aqui Jesus resume toda a problemática de fé e moral. Quem crê deve ter obras, e essas obras devem deve partir da fé. São Tiago também vai dizer isso. Se tu tens fé, mas não tem obras, a tua fé é morta. Mostra para mim a tua fé sem obras, que eu te mostrarei a minha fé pelas obras. E Jesus está dizendo a mesma coisa, que o ensinamento dele, que a catequese dele, que o evangelho dele é fé, respeito com Deus, é respeito com os mandamentos, é adoração perfeita a Deus, ao coração de Deus, à Santíssima Trindade. Não é pisar no judaísmo, não é chutar o Antigo Testamento, mas levá-lo à plenitude. E a plenitude do Antigo Testamento e do Novo Testamento é o amor. Romanos 13:10, a plenitude da lei é o amor. João 13:34, vos dou um novo mandamento: amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Jesus amarra tudo no amor e derrama o amor que é o Espírito Santo. Romanos 5, versículo 8, o amor de Deus foi derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Por isso Santo Agostinho, entendendo as Sagradas Escrituras, entendendo a dinâmica, principalmente de São Paulo, que é o hermeneuta de nosso Senhor Jesus Cristo, Santo Agostinho diz assim: ame e faças o que tu queres, porque quem ama não transgride a lei. Quem ama não falta a missa para ir para a chácara. Quem ama não falta a missa porque recebeu visita em casa. Onde se viu um negócio desse? Ontem fui dar uma formação, resolvi esses dois problemas de faltar a missa. Chegou a visita na sua casa? Ô compadre, ô comadre, seja bem-vindo. 4 horas da tarde, 3 horas. Olha, compadre, você senta aqui, comadre. 18 horas nós temos missa. Aproveitamos que nós vamos a família inteira na missa. 18 horas. Se vocês não puderem ir, tudo bem, pode ficar aí. Fica, a geladeira está aí, a televisão está aí, mas nós não vamos faltar à missa, porque faltar à missa é pecado mortal, pecado grave. E domingo é o dia do Senhor. Mas a senhora pode ficar aí, fica a senhora, fica os filhos. O bom é que a senhora fosse conosco também, né? A senhora é católica, o senhor é católico? É assim que resolve o problema de missa, de domingo. E negócio de chácara resolve desse jeito assim, ó. Todo mundo sabe há muito tempo que o domingo vem depois do sábado e antes da segunda, né? Todo mundo sabe isso, né? E todo mundo sabe que o dia começa ali meia-noite. Meia-noite 1, meia-noite 2, já é dia. Então no domingo tem missa 7 da manhã, 9 da manhã, alguns lugares 10 da manhã, outros lugares 17, 18, 19. Não é possível. Se a pessoa sair ali da casa dela para ir na chácara no sábado de manhã, ficar lá no sábado, almoçar, descansar, dormir, escutar o passarinho, os grilinhos, ir lá pescar o peixinho, né?
ficar quietinho lá na chácara, acordar no domingo, toma um cafezinho da manhã ali, gostoso, faz no fogão de lenha, faz uma caminhadinha boa ali na chácara, faz um almoço gostoso, joga comida para o peito, dá uma descansadinha depois do almoço, pega o seu automóvel e vaza da chácara para você vir na missa. Porque se você ficar na chácara no final de semana inteirinho sem vir na missa, isso é uma idolatria, uma irresponsabilidade, uma falta de amor por nosso Senhor Jesus Cristo, pelos mandamentos, pelo sangue de Jesus, é falta de fé na Eucaristia, porque Jesus alimenta o seu povo no domingo. Domingo significa o dia do Senhor, dies Domini, dia do Senhor, é no domingo, o dia de receber a Eucaristia, o corpo e o sangue de Cristo. Mas Jesus sabia muito bem que aqueles que andavam faltando a catequese, faltando a missa, por que faltava? Diz ele: as minhas palavras são espírito e vida, versículo 64, seguinte: mas entre vós há alguns que não creem. Jesus sabia desde o início quem eram aqueles que não tinham fé e que havia de entregá-lo. A palavra de Deus diz em Hebreus 11:6: sem fé é impossível agradar a Deus. Vamos repetir? Sem fé é impossível agradar a Deus. E a nossa fé não é em nada abstrato, nós cremos num Deus encarnado, numa pessoa divina, que tem natureza humana e se fez alimento. João 6,51, o pão que eu hei de dar é a minha carne para a vida do mundo. João 6,55, quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu permaneço nele, e eu ressuscitarei no último dia. Quem não come a minha carne e não bebe o meu sangue, não tem a vida em vós mesmos. E São Paulo dizendo aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 30, São Paulo diagnostica o problema das comunidades, as paróquias, as dioceses do tempo dele. Ele diz assim: é por isso que há muitos adoentados e fracos entre vós, porque não participam da missa, e quando participam da missa, participam de qualquer jeito, não se prepara. É nesse contexto que ele diz: quem come e bebe sem distinguir a presença real de Jesus, está comungando a própria condenação. Se as pessoas soubessem o valor da missa, se buscasse valorizar o que a gente tem de mais profundo na terra, que é a Eucaristia, a sociedade seria outra. As pessoas querem resolver os problemas de cima para baixo. A coisa é tão esdrúxula, tão ilógica, que a sociedade está em pandarecos, né? Assassinatos hediondos, um atrás do outro. Estupro, pedofilia, drogadição, tráfico, ideologia de gênero, corrupção generalizada, preços altíssimos, países em guerras, gente querendo fazer aliança de paz, e quanto mais discutem a paz, mais guerra, mais violência, mais ansiedade. É como se o ser humano quisesse construir um prédio lá do 20º andar para baixo. Não é assim que constrói a paz. A paz se constrói crendo no autor, no príncipe da paz. Efésios 2, versículo 14, ele é a nossa paz. Jesus disse no diário de Santa Faustina: enquanto a humanidade não se voltar a mim, ela não terá paz. O primeiro fruto de Jesus ressuscitado é a paz. João capítulo 20, versículo 21, a paz esteja convosco. E o segundo dom, ele soprou o Espírito Santo. Terceiro dom, a misericórdia. Jesus concede a paz, Jesus concede o Espírito Santo, Jesus concede a misericórdia. Como que nós vamos viver uma vida sem a paz? Não tem como. Como que nós vamos viver, criar filhos, estudar,
se aventurar aí para ser gente na terra, sem o Espírito Santo, sem a misericórdia. Os remédios para o ser humano, eles já foram dados, e eles estão à disposição de qualquer um. Mas Jesus sabia desde o início aqueles que não creriam. E quando aqueles que têm fé vão se decepcionando com situações da vida, inclusive se decepcionando com Deus, porque aqui nós temos um grupo de discípulos que se decepcionam com Deus. Todas as pessoas que se decepcionam com Deus, elas têm uma máxima escondidinha no coração: seja feita a minha vontade, assim na terra como no céu. É bem escondidinho isso no coração da pessoa. Aí ela é decepcionada com a vida e decepcionada com Deus. Tem muita gente decepcionada com a vida e com Deus, e vão perdendo a fé. Começa com uma tibieza, com uma mornidão, com uma falta de sentido, depois termina com uma apostasia. O que é apostasia, padre? É isso que aconteceu aqui. João 6,64, Jesus sabia desde o início aqueles que não tinham fé, porque a fé é um dom que Deus concede, mas concede aos corações humildes. Provérbios 3,34, Deus dá sua graça aos humildes, mas resiste aos soberbos. Deus resiste aos soberbos e dá a sua graça aos humildes. Por que os santos tinham tanta fé? Porque eram humildes. Por que os santos, eles tinham tanto amor para dar? Porque eram humildes. Jesus, que é manso e humilde de coração, está tentando educar, está tentando catequizar, está tentando evangelizar. E Jesus, o maior pregador do mundo, o maior evangelizador do mundo, não só com palavras, mas com obras, ele encontrou o seu fracasso. Jesus foi fracassado, padre? Não, Jesus é o vencedor do pecado e da morte, mas diante da liberdade de algumas pessoas, até mesmo Jesus de Nazaré, ele não conseguiu ter sucesso. Infelizmente, isso pode acontecer. Mas por que isso acontece? Porque Deus não violenta a liberdade do ser humano. Então, meus irmãos, a falta de fé, ela leva a muitos temores, a medos, principalmente medo do futuro. E para que nós tenhamos uma fé católica, uma fé apostólica, num tempo de tanta confusão, de tanta disseminação de ideias, onde o catolicismo é altamente atacado na sua unidade, grupos daqui, grupos acolá. Como fazer para conservar a fé dos apóstolos, ter comunhão com o Papa, ter comunhão com os bispos, com os sacerdotes? O que o clero deve fazer para não perder a fé? Porque Judas perdeu a fé, ele era um clérigo. Muitos leigos aqui, nesta pregação de Jesus, perderam a fé. João 6,64, nós podemos ver o protestantismo, que não crê na Eucaristia, não crê na Santa Missa. E para nós conservarmos a nossa fé, o que nós devemos fazer? Nossa Senhora, São Bernardo compôs uma oração. Eu gostaria de terminar esta reflexão com vocês, com essa oração maravilhosa de São Bernardo de Claraval. O nome da oração é famosa: seguindo-a não te desviarás. Quem que é a mulher da fé? Quem que gerou Jesus do seu ventre? Quem que ouviu a voz do anjo e creu? Isabel disse: bem-aventurada aquela que creu, bendita sejas tu entre as mulheres. E Santo Agostinho diz que Nossa Senhora tem mais mérito por crer no seu filho do que gerar o seu filho, porque Deus honra a nossa fé. João capítulo 12, versículo 26, todo aquele que me serve será honrado pelo meu Pai. Nossa Senhora tem uma fé inquebrantável,
Nossa Senhora nunca duvidou. Ela passou por todas as suas provações, todas as suas noites, teve seu coração transpassado, mas ela nunca duvidou, ela nunca voltou atrás. Ela nunca disse: não, Deus não existe, isso não está acontecendo. Ela não titubeou. Mas qual que é a razão, Padre, dela ter tanta fé? A sua humildade. Foi agraciada? Sim. Imaculada, agraciada desde o início, tudo em vista dos méritos de Jesus na cruz. Mas São Luís de Montfort, no tratado, ele diz assim: um dos 10 frutos de quem se consagrou a Nossa Senhora é que recebe a fé de Maria. Entendeu? Quem se consagrou à Virgem Maria recebe a fé do coração imaculado de Maria, e por isso prossegue. E São Bernardo diz assim: Maria é essa estrela esplêndida que se eleva sobre a imensidão do mar, brilhando pelos próprios méritos, iluminando por seus próprios exemplos. Ó tu que te sentes longe da terra firme, levado pelas ondas deste mundo, no meio dos temporais e das tempestades, não desvies o olhar da luz deste astro. Se não quiserdes perecer, se o vento das tentações se elevar, se o recife das provações se erguer na tua estrada, olha para a estrela, chama por Maria. Se fores sacudidos pelas vagas do orgulho, da ambição, da maledicência, do ciúme, olha para a estrela, chama por Maria. Nos perigos, nas angústias, nas dúvidas, pensa em Maria, invoca Maria. Que o seu nome nunca se afaste dos teus lábios, que não se afaste do teu coração, e para obter o auxílio da sua oração, não te descuides do seu exemplo e de sua vida. Seguindo-a, terás a certeza de não te desviares. Suplicando-lhe, não desesperará. Consultando-a, não te enganarás. Se ela te segurar, não cairás. Se te proteger, nada terás de temer. Se te conduzir, não sentirás cansaço. Se te for favorável, atingirás o teu objetivo. Clama por Maria, chama por Maria, pensa em Maria, pensa em Nossa Senhora. Aí São Bernardo, lá no início do século XII, São Bernardo já ia delineando para nós a oração do Santo Rosário. Quem reza o terço todos os dias, fala pelo menos 50 vezes os nomes santíssimos de Jesus e Maria. A vida nessa terra é como a vida de um ser humano. A história pode ser melhor ou pode ser pior. Igual a tua vida, pessoal. Ou você pode ser melhor, ou você pode ser pior. Ou você pode cuidar bem da sua saúde, ou você pode descuidar. Ninguém vai viver para sempre aqui nessa terra. Nós vamos morrer, nós vamos adoecer, nós vamos passar por dificuldades. Assim também é a história. Mas do mesmo modo que um indivíduo pode melhorar, a história também pode melhorar. Os séculos, as décadas, nós podemos melhorar enquanto humanidade, mas sem Jesus isso é impossível. Como um indivíduo não vive sem os sacramentos, a sociedade, a humanidade também não vive sem os sacramentos. E o problema do mundo é esse: as culturas, os povos, os países não são evangelizados, os sacramentos não vigoram no mundo. Por isso nós vivemos num mundo doente, que está prestes a se destruir. Mas Deus vai aproveitar de tudo isso, como Deus aproveitou da doença da menina Tabita para ressuscitar essa menina. Deus vai aproveitar desta confusão que se instalou na terra para trazer um tempo novo. A menina ressuscitou, voltou a morrer. Depois do triunfo do coração imaculado de Maria, as pessoas vão morrer, vão passar por dificuldades, vão sofrer, os sacramentos do mesmo jeito. Não é o céu, não.
mas será um tempo novo, um tempo de graça, um tempo de restauração. E Nossa Senhora, ela prometeu: por fim, o meu coração imaculado triunfará e será concedido ao mundo, à humanidade, à sociedade, um tempo de paz. Mas antes ela disse que nações inteiras seriam aniquiladas. A escolha é nossa, a escolha é sua. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Coração imaculado de Maria, confiança, saúde e vitória. Mantemos o nosso ofertório.